Oi, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? É, Nessa manhã eu gostaria de ler a palavra do Senhor para vocês. Salmo 127, a palavra de Deus fala assim: Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construir. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flecha nas mãos de um soldado. Feliz é o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar o seu inimigo no tribunal. Eu estava, indo orar agora. Na verdade, eu tinha vestido, tô de férias, vesti minha roupa para mim tirar um tempo para Deus. Mas Deus colocou no meu coração para mim fazer um vídeo. E eu confesso que eu tenho muita dificuldade de fazer vídeo me mostrando. É porque, na verdade, eu não sei nem gravar direito, porque eu não tenho muita vaidade, nem interesse em aprender a mexer muito com câmera, não, confesso. Com câmera eu gosto mais de falar mesmo, só sai minha voz. Mas aí eu peguei e comecei a pensar, porque eu tava vendo no que eu ia orar e tava trocando de roupa para orar, né? Aí eu vi uma notícia muito triste e aquilo começou a mexer na minha mente. Que um pai havia matado os 4 filhos por causa da separação, não aceitou a separação. Aí eu confesso que eu comecei a ficar triste, depois o Senhor pegou e fez com que eu não ficasse focada naquilo. Porque se eu focar nas coisas ruins, eu perguntava ao Senhor, por que tanta maldade neste mundo hoje? Se eu focar nas coisas ruins que está acontecendo, se eu focar nas notícias ruins que chegam o tempo todo, eu não vou ter experiência com meu Deus e eu não vou ser feliz, porque eu vou ficar focada nas coisas ruins que está acontecendo o tempo todo. Então eu preciso focar nas coisas do Senhor. Aí eu peguei e comecei a pensar o que eu poderia falar. Aí o Salmo 127 está falando, né? Se o Senhor Deus não edificar a nossa casa, não adianta ele trabalhar demais. E fala que os filhos também são presentes, Senhor, a herança do Senhor. E o inimigo hoje não está brincando, né? Ele está trabalhando de uma maneira forte. E é hora da gente se posicionar. Eu ainda não sou mãe, mas nós se posicionar como servos de Deus e orar mesmo para os filhos. Eu oro para os filhos meus espirituais e aquele que ainda não tem, né? Um dia Deus vai me dar. Às vezes eu oro para que seja a bênção quando Deus me dá. Mas a gente também tem que orar para nossa casa, nosso casamento, porque meu temperamento é colérico e sanguíneo, sanguíneo e colérico. Às vezes eu acho que meu temperamento é muito forte, que às vezes eu falo, na mesma hora que eu falei, eu arrependo. Só que eu louvo a Deus, que Deus ainda me controla de muita coisa. A vantagem de a gente servir a Deus é isso, que na mesma hora que a gente fala, Deus puxa a nossa orelha, a gente arrepende. Às vezes a gente tem que pedir perdão e tem que se consertar. Mas eu tava pensando assim, que povo é esse que não tá tendo controle, que eles não tá tendo piedade, vida, tá matando à toa? Que mundo é esse que estamos vivendo? Que às vezes a gente não pensa no próximo, a gente só pensa na gente, só pensa em vingança. Então nós precisamos buscar mais Deus, clamar mais pro nosso Brasil, sabe? Precisamos ter mais amor, mais empatia pro próximo. Porque perfeito é só Jesus, somos falhos, somos pecadores. Mas precisamos da misericórdia de Deus, precisamos viver o verdadeiro avivamento, sabe? Precisamos ser cheios do Senhor. Eu estava lendo aqui no meu caderno sobre avivamento
E achei interessante. Eu escrevi dia 8/5/2021, estudando, que uma colega minha havia me convidado para pregar na igreja dela, né? E eu tinha estudado, eu não consigo pregar o que eu estudo. Mas eu deixei registrado aqui e hoje o Senhor me trouxe para mim estar estudando um pouco. Aí fala assim: avivamento é ação ou efeito de avivar. Avivamento é avivar e tornar vivo novamente. Nós, igreja, precisamos ser avivada, precisamos tornar vivo novamente aquilo que nós perdeu, nossos sonhos, nossos projetos, nossos dons, porque muitos dons estão sendo enterrados. Muitos dons, infelizmente, a gente está deixando de lado. Às vezes a gente está olhando tanta tempestade, olhando tantas notícias ruins, olhando tantas coisas ruins que estão acontecendo, principalmente depois que entrou em 2023, está acontecendo tanta coisa ruim que está dando nojo de assistir televisão. Tanta coisa que o povo está falando que vai acontecer, tantas profecias que falam que coisas ruins vão acontecer através desse governo de Lula, mas a gente tem que colocar nas mãos do Senhor. Nós temos que estar preparados, indiferente do que for acontecer ou não, nós temos que preocupar em ter nosso nome escrito no livro da vida. Porque, tipo assim, se a gente for, nós temos que ter nosso nome escrito lá no livro da vida. Se a gente for partir, né? Avivamento é avivar e tornar vivo novamente. Precisamos tornar vivo novamente tudo aquilo que está morto, que está precisando de ser reavivado dentro de nós. Aí fala assim: o avivamento é uma promessa de Deus, porque derramarei água sobre os sedentos. Avivamento é uma necessidade da igreja. As igrejas de hoje estão precisando desse avivamento. A gente está precisando muito de sentir a presença do Espírito Santo. Estamos precisando de ser tocados por Deus. Avivamento é a gente é de ser buscado pela igreja. Então, para ele acontecer, a igreja tem que buscar. Não tem como nós nos sentir avivados, nós nos sentir cheios do Espírito Santo, se a gente não tirar um tempinho para ele. Pois às vezes a gente tem tempo para tudo, menos para buscar o Senhor. Porque na hora de buscar o Senhor já é a hora que às vezes a gente está com sono. E a gente tem que tentar buscar em primeiro lugar o reino do céu. E às vezes a gente está deixando para buscar por último. Tem gente que só busca na hora da dor. E Deus não é resto. Ele quer que nós buscamos Ele em primeiro lugar. A palavra de Deus não é mentirosa. Deus deixou isso registrado na palavra. Avivamento traz resultados sobre ordinário para a igreja. Então, que nós venhamos, né, viver o verdadeiro avivamento este ano, na nossa casa, na igreja, que nós venhamos fazer com que os resultados sobre o ordinário venham acontecer na nossa igreja. Mas para isso acontecer, temos que tomar postura como os cristãos. Temos que tomar decisões certas. Em nome de Jesus, amém.